dia. Bom dia. Você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe a informação na língua brasileira de sinais. Acompanhe a gente pelo Facebook. Anota aí o endereço facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O sistema de reservatórios do Rio Paraíba do Sul, que abastece 3 estados do Sudeste, enfrenta a pior crise desde a década de 30, hein? Além da preocupação com o abastecimento das cidades, há um prejuízo para quase metade das indústrias do Rio de Janeiro, que tiveram aumento de custo por causa da escassez de água. Há 85 anos, a bacia do Rio Paraíba do Sul não enfrentava uma estiagem tão severa. O problema é grave, pois a água deste rio abastece os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Atualmente, a média do nível dos reservatórios do Paraíba do Sul é de aproximadamente 7%. No ano passado, nesta mesma época, o volume era de 18,2%. Se o tempo seco continuar, pode acontecer uma pane no abastecimento. Preocupada com a escassez dos recursos hídricos, a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa para avaliar o impacto da estiagem nas empresas do estado. 30% dos empresários revelaram que já enfrentam problemas por causa do nível baixo dos reservatórios. E 50% das indústrias afetadas já tiveram que aumentar o custo de produção por causa da falta de chuva. Indústrias que têm um uso intensivo de água, o caso de alimentos, bebidas, eles tendem a sentir, né, com o agravamento da crise hídrica, uma restrição maior com o uso da água e, consequentemente, ter que buscar alternativas para reduzir, né, o seu custo industrial. De acordo com a legislação, o consumo humano deve ser priorizado e, se o nível dos reservatórios diminuir ainda mais, algumas indústrias podem suspender parte das atividades, porque ficarão sem água que é necessária para a operação de diversas máquinas. Várias indústrias já adotaram medidas para evitar o desperdício e também estão captando água de outras formas. Buscando captação de água de chuva, buscando reduzir, reutilizar e reutilizar a água no processo industrial, buscando água de lençol freático, por exemplo, comprando água, né, externa, de caminhões-pipas, por exemplo, no sentido de reduzir o impacto da escassez hídrica no processo industrial. A água do Rio Paraíba do Sul abastece 9.400.000 pessoas que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro. O volume que é transposto do Paraíba do Sul para o Rio Guandu, onde fica a central de tratamento do estado, foi reduzido quase pela metade. O diretor do Comitê do Rio Guandu disse que o cenário de 2015 é 20% pior do que o do ano passado, que até então tinha sido o mais crítico da história. No momento, o fundamental é economizar. A água tem um valor, né? E esse valor está relacionado à vida. Mochila, uniforme, estojo, fichário. E a expressão de hoje é cortar o mal pela raiz. Jonatas fez a tradução ao pé da letra. Ele usou o sinal de cortar, em seguida o sinal de mal e, na sequência, o sinal de raiz. E da forma como foi traduzido, dá a entender que a raiz que ele cortou é ruim, má, megera. A escolha pelos sinais citados nesse contexto confundiu tudo. A informação foi passada com um significado diferente do que se quer dizer com a expressão original. Vamos ver, então, uma tradução que mantém o sentido da expressão? Cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz significa resolver algum problema logo no início para não deixá-lo piorar. Por isso, desta vez, foram usados sinais de problemas, aumentando, corta logo, aplicados corretamente neste contexto. E lembre-se, é necessário que o intérprete tenha sempre acesso prévio ao assunto e conteúdo que será falado. É importante ter tempo para trabalhar questões específicas de tradução e assim executar bem o seu trabalho. Esta expressão que a gente mostrou hoje no quadro foi uma sugestão enviada pela Jamile Lima, da Bahia. Obrigado, Jamile.
As condições de vida da população brasileira melhoraram. É o que mostra um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA analisou dados como renda, desemprego, educação e mortalidade infantil nos mais de 5 mil municípios do país, para determinar a vulnerabilidade dos moradores. O índice caiu 27% em 10 anos. Na cidade estrutural, que fica a 10 quilômetros de Brasília, muita gente mora em barracos, sem sistema de esgoto. É o caso da Maria. Não tem esgoto, a água é precária. Essa situação e todos esses itens é muito ruim. A filha, Ana Paula, engravidou aos 16 anos e não conseguiu completar o ensino fundamental. Hoje luta por um tratamento para o filho, que vive doente por causa da poeira e do lixo. Tudo prejudica na saúde, porque na chuva o urmaderite mofa. Aí vem um mofo, causa as crises nele, que a doutora já falou, por isso que até pediu para mim sair daqui. Aí o mofo prejudica muito a alergia dele. Por essas características, pode-se apontar que a população da estrutural vive em situação de vulnerabilidade. O novo índice, criado pelo IPEA, analisa 16 indicadores para medir quão vulnerável é cada um dos municípios brasileiros. Entre eles, renda de meio salário mínimo ou menos para cada pessoa da família, desemprego, mães adolescentes, pais sem ensino fundamental completo, analfabetismo e mortalidade infantil. O índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade. No ano 2000, o Brasil apresentou índice de 0,446. Em 2010, caiu para 0,326, o que representa uma redução de vulnerabilidade social de 27% em 10 anos. Essa concertação do Estado brasileiro permitiu um avanço substancial da situação de vulnerabilidade social, com uma redução bastante expressiva. No ano 2000, apenas 1% dos municípios brasileiros era considerado pouco vulnerável. Em 2010, esse número subiu para 11%. A evolução aconteceu principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que indica uma queda nas desigualdades regionais do país. O município com o melhor desempenho é Luzerna, em Santa Catarina, com um índice de vulnerabilidade de apenas 0,09. O pior desempenho ficou para o município de Fernando Falcão, no Maranhão, com índice de 0,784. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Visual. Na próxima segunda-feira, 7 de setembro, além de comemorar a independência do Brasil, vai ser dia também de celebrar a marca de 1 ano para os Jogos Paralímpicos do Rio. O Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, está preparando uma grande festa que vai começar na véspera, no domingo, e vai acontecer na Lagoa Rodrigo de Freitas, ponto turístico conhecidíssimo da cidade maravilhosa e olímpica. A programação começa às 11 da manhã, horário de Brasília, com a disputa das primeiras baterias do desafio final, que vai reunir velocistas brasileiros e estrangeiros. A finalíssima acontece na segunda-feira, 12h50. Também na segunda, às 10 da manhã, tem voleibol sentado com um amistoso entre Brasil e Estados Unidos. Às 2 da tarde é a vez do futebol de 5, com uma partida de muita rivalidade entre duas das melhores seleções do mundo, Brasil e Argentina. Por último, às 3 da tarde, tem o desafio de basquete em cadeira de rodas. Enquanto os atletas vão preparar o próprio show, o público vai poder desfrutar de algumas atrações culturais, com números de dança, música e cinema ao ar livre. Os Jogos Paralímpicos estão chegando. Bom, eu fico por aqui e essas foram as notícias paralímpicas dessa semana. Homem, mulher, menino, menina. No Rio de Janeiro, onde acontece a Bienal do Livro, uma feira montada há 6 décadas no centro da cidade estimula o prazer da leitura a quem passa por ali. E as obras são vendidas a preços bem baixos, o que torna quase impossível sair de lá de mãos vazias. Biografias, infantis, religiosos. Os temas são variados e atraem olhares e interesses diversificados. Há 60 anos, a Feira do Livro, que é itinerante, leva as obras aonde o povo está. Além de oferecer preços mais baixos, esse aqui do Essa de Queiroz, por exemplo, custa R$ 5,00, a feira também estimula o prazer de uma atividade que amplia o conhecimento, desperta a criatividade e diverte. O livro permite você sair da sua rotina, você ver mundos que talvez você não tivesse acesso.
se não fosse assim. Eu tenho um bebezinho que está com 9 meses e eu pretendo também continuar introduzindo livros, lendo para ele dormir, para ele se acostumando com a leitura e comprando alguns livros até para ele manusear também e ver como é que funciona a história. Até o fim deste mês, a edição comemorativa vai ocupar parte do Largo da Carioca, um local de grande movimentação bem no centro do Rio. Segundo o presidente da Associação Brasileira do Livro, essa história começou em 1955. Era uma reunião de vários livreiros e editores que não tinham onde colocar livro para vender e resolveram fazer em cima de caixote. E colocaram na Cinelândia, há 60 anos atrás. Nossa expectativa é esse ano de aumento de mais de 30%. Cada ano que passa, entre 20% a 30% de aumento. Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, as vendas no país encerraram o primeiro semestre de 2015 com um aumento de quase 7% no faturamento e de 8,6% no número de unidades vendidas em relação ao mesmo período de 2014. Rafaela, de 9 anos, tem na ponta da língua os motivos pelos quais ama ler. Conheço novas coisas e os livros são legais. E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. A gente volta amanhã às 8 em ponto. Bom dia para você.